Bem-vindos, amigos, a mais uma edição do programa Sustentabilidade e hoje sobre um tema primordial para o Brasil e para o mundo. A reedição do livro O Valor do Mar, edição número 2, do autor Rogério Ruchel, que nos recebe em sua casa para falarmos sobre esse importante tema. Rogério, muito obrigado por nos receber. Obrigado, o prazer é meu, é uma honra estar compartilhando com os teus telespectadores. Bom, Rogério, você novamente produziu uma obra fundamental que provoca uma obrigatória reflexão. O valor do mar, 70% do mundo é água e às vezes a gente se esquece, ou muitas vezes nos esquecemos disso. O que motivou você a refletir, fazer essa reflexão com autores importantes? Bom, primeiro a editora Essential Idea, editora da qual eu sou sócio com a minha mulher, a Sônia Fonseca, já tínhamos feito o valor das florestas. E queremos fazer, daqui a 2 anos, quem sabe, o valor da biodiversidade. São tarefas pequenas, como dá para perceber, é tudo coisa mexida. Não existe... Eu não sei por que certas pessoas ficam imaginando que a saída do ser humano, quando esgotarmos os recursos terrestres do planeta Terra, e você sabe que nós já estamos em junho. Em junho, o planeta entrou no vermelho, ou seja, a gente está consumindo mais do que o planeta tem a capacidade de repor, dos recursos, especialmente dos recursos terrestres. Olha, o oceano é da onde veio a vida, e o oceano é para onde a vida vai voltar. Então, se você acha que vai morar em Vênus, ou em Marte, ou numa estrela de Órion, eu acho que não vai chegar no teu turno. Mas há uma grande possibilidade de que o teu neto esteja um dia convivendo muito mais intimamente com os recursos do mar. E esta é a razão pela qual a gente decidiu investir neste projeto, que é um projeto gigantesco, para o qual, Roberto, nós contamos com um especialista da Marinha Brasileira, um capitão da Marinha Brasileira, que é um jurista e é um profundo conhecedor da história dos oceanos, e o principal economista europeu, que é um cidadão europeu, professor Miguel Marques, que dirige uma pesquisa há 10 anos, ele dirige uma pesquisa anual sobre a economia do mar no mundo. Então, o capitão André Beirão e o professor Miguel Jorge, de Portugal, que é sócio da PricewaterhouseCoopers, eles trabalharam comigo e com mais uma equipe de jornalistas para montar este livro. Bom, parcerias fantásticas, né? Porque, primeiro, que a Marinha, obviamente, detentora dos cuidados no mar brasileiro, deve ter muita informação que certamente está contida no seu livro. Você, quando fez ou iniciou esse desafio, você refletiu sobre, naturalmente, a década do oceano, a ODS. Fala um pouquinho sobre esses movimentos que ganham repercussão em velocidade maior agora, recentemente. Tá. Primeiro, para situar, este livro é o primeiro livro que apresenta o valor do mar em diferentes dimensões de valor. Não é só o valor econômico. O valor econômico do mar, assim, o valor mais de 90% da economia brasileira passa pelo mar, ou vem do mar, ou utiliza o mar para exportar ou para importar matéria-prima. Então, o mar é estrategicamente importante, até mesmo para um cidadão que está produzindo
soja no interior de Goiás. A soja dele vai atravessar o oceano. Então, você pode estar... da mesma maneira... Então, essas dimensões, Roberto, são gastronomia, o turismo, a cultura. O mar tem uma importância gigantesca na cultura brasileira. O samba nasceu na beira do mar. Não tem, é difícil encontrar... a bossa nova nasceu inspirada no mar. É difícil encontrar artistas plásticos ou músicos, compositores, poetas que não utilizem o mar como uma referência carinhosa ou uma referência de vida. Então, a dimensão cultural estratégica, as pesquisas de biotecnologia do oceano, a ciência, os esportes. O Brasil agora deixou de ser um campeão mundial de futebol, mas é um campeão mundial de surf de inverno. Os 10 maiores desportistas de surf do mundo, 4 são brasileiros, inclusive o primeiro e o segundo. Sem contar, né, Rogério, que toda a nossa imigração é proveniente do mar, basicamente, né, nos movimentos Japão, Itália. Não tem a noção. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa. O Brasil tem um mar territorial expandido, que a Marinha brasileira criou uma expressão fantasticamente inteligente, registrada como marca registrada, chamada Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um conceito que identifica os recursos brasileiros ligados à água do mar, da plataforma continental, das famosas 12 milhas, tudo aquilo, e também os recursos doces dos rios, as bacias hidrográficas. Então, a tua pergunta era, por que a gente vai fazer e qual é a importância? Bom, se o Brasil é detentor desses recursos todos, nós temos que ter uma mobilização de mentalidade marítima para proteger esses recursos. E mais do que isso, e este é o cerne deste livro aqui, O Valor do Mar, é a utilização sustentável dos recursos do mar. O valor do mar, em todas as 16 dimensões que a gente apresenta aqui, estão relacionados a um uso sustentável. Basicamente por isso. Só para terminar, Roberto, é só para lembrar o seguinte, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, o ODS número 14, Vida sobre o Mar, ele é um dos poucos que reflete em vários dos outros objetivos, dos outros ODS. Eu vou lembrar aqui, quer ver? Tem o próprio trabalho da ONU, a segurança alimentar, é o ODS 2, o ODS 13, que é a regulação do clima. Só aí, porque talvez o teu leitor, o teu telespectador é um cara inteligente, ele sabe que os oceanos produzem muito mais oxigênio do que as florestas, né? Então, tem uma regulação do clima, regulação, tudo isso aqui, quer ver? O gerenciamento de produtos químicos também, o saneamento, que é as áreas costeiras, o saneamento, tudo acaba se refletindo no oceano, porque o oceano, primeiro, o oceano é mais ou menos 2/3 do território. Quando o primeiro astronauta olhou para o planeta Terra, lá de cima da Lua, lembra da frase dele? Sim, sim. A Terra é azul. A Terra é azul, por causa do mar, né? Obviamente. Aliás, isso levou a uma mobilização muito grande. Aí você vai dizer assim, por que a ONU declarou 2021 a 2030 a década do oceano, e não dos oceanos? Porque há uma percepção, e é parte também do esforço da Organização das Nações Unidas, mostrar para as pessoas que o oceano, na verdade, o Índico, o Pacífico, o Atlântico,
são todos o mesmo oceano. Sim. Se você largar uma garrafa aqui, ela pode chegar na Índia. Aliás, ela chega na Índia. Sim. Sim. Tem aquela experiência dos patinhos de plástico que, se tiver tempo, eu conto. Rogério, você não acha que talvez o Brasil olhe o brasileiro muito para a praia? E como na Europa não tem tanta praia, e como a história europeia da colonização, quer dizer, a gente vai para Portugal, estou vendo a foto aí no fundo de Lisboa, quer dizer, você chega no Museu de Lisboa e vê o infante Dom Henrique te recebendo na porta, naquela baita estátua, nos remete a um valor histórico monstruoso que o Brasil ainda não construiu com relação ao mar. Nós damos muito valor à praia e pouco valor ao mar. Você acha que nós temos que importar um pouquinho esse conceito europeu? Nós temos que valorizar o que nós somos. A sociedade brasileira foi formada originalmente, basicamente, por 3 etnias fundamentais. A indígena, que já estava aqui, que, na verdade, naquela época, nos anos 1500, quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos mais de 1000 diferentes etnias indígenas, nações indígenas, mas o indígena, 1/3. O segundo terço é o branco, que chegou na forma dos colonizadores portugueses e depois dos invasores espanhóis, holandeses, franceses, alemães, etc. e tal, e finalmente dos negros que foram trazidos contra a vontade como escravos. De 200 anos para cá, muitas outras etnias de todas as cores foram chegando, orientais, negros, brancos, amarelos, cinzas, pretos, pardos, e hoje o Brasil é talvez o país mais rico em termos de constituição étnica por causa disso tudo. Agora, então, não dá para você achar que as nossas raízes estejam apenas no mar. Elas não estão. Elas estão em todo o nosso território. A Amazônia Azul, que é a parte líquida do continente brasileiro, é quase 48% do território brasileiro. Ok? A gente não sabe, mas existem brasileiros morando a mais de 1.400 quilômetros numa ilhazinha que é mantida e com segurança pela Marinha do Brasil. Ela está lá. Né? Eu não queria ficar aqui dizendo que o oceano é importante porque 98% do oxigênio vem de lá, porque o petróleo vem de lá, porque 5% do PIB global e 20 e poucos por cento do PIB brasileiro, etc. e tal. Não é só o valor econômico, é o valor cultural. Quer ver uma coisa, Roberto? Quando o teu filho passa na faculdade, né, como que você comemora? Você leva o teu filho num restaurante e pede, se possível, comer uma lagosta, que vem do mar. Né? Quando você quer sensibilizar, você que é jovem, e você sai de uma festa... Quando tem o Ano Novo, milhões de brasileiros vão comemorar o Ano Novo e ver fogos aonde? Na beira do mar. Então, o brasileiro, você sabe que tem uma grande parte da população brasileira que mora a menos de 100 quilômetros do mar. Não quer dizer que a parte do interior do país não seja de agregação de valor. Claro que é. Mas a parte virada para o mar foi, como você falou, os caras chegaram por aí. Aliás, o conceito é o seguinte: você sabe que nós somos vizinhos de vários países da África? A gente só tem um mar no meio. Só tem um pequeno oceano aí interpondo, né? Que o Amir Klink
que o Amir Klink não achou que era problema e pegou uma canoazinha e atravessou. Exatamente. Para o Amir Klink, ele foi, eu vou visitar os vizinhos. Sim, sim. Você acha que a Marinha passa a exercer agora uma preocupação maior com todo esse debate que existe sobre a importância do mar? Ela talvez estivesse, em tempos atrás, há cerca de 10, 15 anos, não se ouvia muito do envolvimento da Marinha nisso, pelo menos na mídia. Agora a gente percebe ela mais interligada com a mídia. Como é que você está enxergando o envolvimento deles com relação a isso? A Marinha Brasileira é uma das forças. Eu vou te contar uma coisa. Este livro que a gente fez, O Valor do Mar, que está no site da editora, www.essentialidea.com.br, a primeira edição a Marinha contribuiu através do Centro de Comunicação, dando informações, evidente, porque ela sabe tudo sobre o mar, né? Quando o livro ficou pronto e ele se transformou, Roberto, aula de pós-graduação, de pós-doutorado na COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi tema de debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ela foi tema, ele foi tema de apresentação sobre inovação no seminário do governo português, no seminário sobre o oceano do governo português. Fomos convidados a lançar o livro em Lisboa, a convite, fomos recebidos pelo chefe das Forças Armadas Portuguesas, que é um almirante, nesta gestão é um almirante, que ficou impressionado com o livro, da mesma forma. E este livro, depois de tudo isso, ele ainda virou tema de uma exposição no metrô de São Paulo durante 90 dias. Eu vi isso. Mais de 400 mil pessoas foram ver. E não tinha só peixinho bonitinho, não. Tinha plataforma de petróleo, tinha navio, tinha lixo sendo exposto, tinha petróleo derramado, sabe? É uma apresentação dos recursos do mar do ponto de vista do uso sustentável. E a Marinha Brasileira, quando viu o livro, depois de ter colaborado, ela, puxa vida, eu quero ajudar numa segunda edição. Por quê? Porque a Marinha Brasileira enriqueceu esta edição. Nós temos depoimentos aqui, nós temos um depoimento extremamente honroso para nós, que é simplesmente do almirante Ilques Barbosa Júnior, que é o comandante da Marinha e é também a autoridade marítima brasileira. Em alguns países, o comandante da Marinha não necessariamente é também a autoridade marítima. Aqui no Brasil a autoridade marítima é o cara que concede licença, permissão, é a autoridade, é o cara que é o número 1 tudo que se refere à marítima. Não só a segurança e a estratégia, que é uma atividade da Marinha. Então, a Marinha está, sim, entendendo que este recurso ela é o melhor organismo da sociedade brasileira e está fazendo projetos em parceria com academia, com universidades, está pesquisando, está procurando se aproximar de organizações privadas, de empresas. A Marinha Brasileira está ajudando a formatar no Rio de Janeiro um movimento chamado Cluster Naval Tecnológico no Rio de Janeiro para reagrupar as forças privadas e públicas no entorno da economia do mar no Rio de Janeiro, especialmente na recuperação de estaleiros, de equipamento pesado, sabe? Da mesma maneira, porque a própria Marinha está investindo em coisas sofisticadas, como submarinos nucleares. Sim. Por quê? Porque é um país grande, é um país que precisa disso, né? Não tem como evitar. E a Marinha percebeu a importância
que ela tem no contexto e está, de fato, isso que você percebeu, ela está investindo muito em educação ambiental, tem programa já de 15 anos de educação ambiental, mas está cada vez se aproximando mais da sociedade brasileira. Até porque ela tem que tomar conta de 8.000 quilômetros de costa, que não é um pequeno desafio, né? É uma coisa gigantesca, né? Na verdade, é 8.500 em linha reta, mas passa de 9.000 se você for todas as redes. Tipo assim, por exemplo, lá na Bahia tem um monte de... Né? O Recôncavo Baiano, por exemplo, é uma curva enorme. Né? Então, e o Brasil é muito rico até nisso. A dimensão do turismo, que tem a ver com a dimensão ambiental, dimensão do turismo, a dimensão da biotecnologia, Roberto, o dia que os brasileiros entenderem o valor do recurso do oceano brasileiro, do nosso mar, o brasileiro vai pegar essa bandeira e vai levar para frente. Pô, a gente é o melhor em serviços agrícolas do mundo. A gente é o melhor em uma série de esportes. A gente é o melhor em cultura e música. Os 2 maiores eventos de cultura popular são brasileiros e estão ligados ao mar. É o carnaval, que sabe aonde está o brasileiro? Será que o brasileiro sabe que o Sambódromo do Rio de Janeiro, criado pelo maior gênio de arquitetura brasileira, ele foi construído ali, porque ali é onde chegavam os escravos? Interessante isso. E o segundo maior evento de cultura popular do mundo é aquele Parintins, a festa de Parintins. Sim. Homenageia a mitologia indígena relacionada aos rios. Cara, é um absurdo isso, não é? E a visão indígena sobre o mar é maravilhosa, porque eles olhavam o mar, né, com toda a grandiosidade da descoberta, como se o universo tivesse nascido além mar, né? Essa era a visão do indígena. Eu tenho alguns amigos em tribos indígenas e eles me contaram muito sobre isso. Queria, inclusive, colocar o programa à disposição, Rogério, dessas informações provenientes da Marinha, para que a gente possa dar espaço adequado sobre cursos e tudo mais, Rogério, tá? Para que a gente não deixe, que não fiquemos só no lançamento grandioso do livro, mas que a gente dê, de tempos em tempos, as informações dos cursos e tudo aquilo que está sendo feito em torno desse tema fundamental. Nosso programa já está chegando ao final. Eu queria que nesses 2 minutos finais você fizesse suas explanações de encerramento e a gente já coloca o caractere aí, como adquirir esse livro maravilhoso, que eu tenho a edição número 1. Este livro, O Valor do Mar, é uma visão integrada dos recursos do oceano dos brasileiros. O mar não é da Marinha, o mar é de todos. O almirante Ilques diz isso aqui num texto maravilhoso que ele faz a abertura do livro. É de todos, é nosso. E nós temos que defendê-lo da mesma maneira como a gente briga pelo nosso território, pela nossa cultura. Este livro oferece esta possibilidade, porque ele não é um livro só para especialista, mas ele é um livro que enxerga o mar de uma maneira como nunca havia sido feito. Obviamente, ele não esgota o assunto, ele apenas provoca. A ideia dele é provocar, é levar. De tal forma, Roberto, que a Marinha brasileira está fazendo uma parte da tiragem, eles vão distribuir para as universidades brasileiras relacionadas com o tema, oceanologia, oceanografia, energia, de todas essas universidades que estão trabalhando a temática do oceano. Não dá para dar para todos, e a temática do oceano é muito grande. Mas eles estão fazendo isso. Por quê? Porque o mar é um recurso
absurdamente importante, estratégico, econômico, ambiental, social, cultural, econômico para os brasileiros. Eu sugiro que o nosso amigo telespectador comece a botar na cabeça que não será possível continuar a falar. O seu neto não vai deixar de viver com os recursos do mar. Então, se a gente não trabalhar para que eles existam, não vai ter recurso do mar no futuro. Então, vamos pegar nesse tema e vamos em frente, Roberto. O valor do mar dos brasileiros. Rogério, muito obrigado. Conte com o nosso apoio. Toda vez que você tiver alguma informação, nos envie, ou nós publicamos no site Sustentabilidade, ou vamos produzir um novo vídeo. Muito obrigado, amigo. E eu quero dedicar esse programa ao meu pai, um pescador na Itália, nos anos 40, que veio depois, através do navio Ponte Grande, singrou os mares, chegando até o Brasil, e o mar trouxe a alegria da geração italiana, que trouxe tanta coisa bonita, e eu dedico, então, com muito carinho esse programa ao meu pescador preferido. Um grande abraço aos pescadores do Brasil e do mundo. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Sustentabilidade, sempre feito com muito carinho para você provocar pensamentos sobre o valor do Brasil e da sustentabilidade em todo o mundo.